Aplicativo maior do mundo. Notícias do Peixão na palma da sua mão. Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 3221-4899. Saúde é o nosso maior patrimônio. A nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais, de quem amamos e de toda a nossa família. Não dá para cuidar sozinho. Você precisa da retaguarda de um bom plano de saúde. Com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias em toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Um pouco na escolha dos treinadores, na escolha dos dirigentes, agora isso faz parte da vida, tá? O importante é que agora em 23 a gente está muito confiante, a gente acredita ter acertado muito com a nossa comissão técnica, ou seja, a gente tem tudo para melhorar. E é o que a gente procura fazer. Nunca ninguém faz as coisas imaginando que vai errar. Você perguntou por que o torcedor tem que confiar. Tem duas coisas que eu falo. Posso ser taxado de qualquer coisa, de competente, disso. Agora, trabalho e honestidade estão no Santos como nunca estiveram. Como nunca estiveram. E quando você junta esses dois argumentos, tá? Não ter dolo e trabalho, as coisas acontecem. Então é por isso que a torcida pode ter confiança. Futebol é muito de momento. É isso. Então, eu não diria arrependimento. Eu diria que não deu certo, faz parte. Tá? Agora, uma coisa vocês não podem culpar a diretoria. Quer dizer, pelo menos a gente tem coragem, tá, de reparar o erro rápido. Isso eu gosto também. Tem diretor executivo que não durou uma semana. O Lisca também durou pouco. Quer dizer, você pode fazer o erro, tá? Ninguém é imune a erro, mas agora você tem que ser o sábio suficiente para poder, opa, tá errado, vamos corrigir. Você pega o próprio Carille, tá? Pô, o Carille sim, talvez você falou de arrependimento, eu acho que ele foi um erro, ele não ter ficado. Agora, estava numa situação que, falando, pô... Né? No Carille tinha uma situação, ou era ele ou era o executivo. Pô. Isso. O Edu, desculpa, postei errado, tá? De novo, erro meu, tá? Faz parte. Candidatos a craque aí. Ricardinho, seu feeling do repórter, de alguém que vive o ambiente do Santos e sabe o que uma derrota como essa ocasiona lá na Vila Belmiro. O presidente Andrés Rueda garantiu que não vai fazer a troca até o final do ano. Olha o Iago, ó o Iago fazendo fila. Vai levando o Iago. Ficou no chão, Maicon. O Iago bateu pra fora. Ele garantiu que não vai demitir. Falou que Paulo Roberto Falcão e Odair Helman ficam com ele até o final do mandato. Erramos no campo? Erramos, já falamos 500 vezes. Estamos tentando corrigir. Essa comissão técnica, essa coordenação, é o que a gente acredita ser melhor para esse momento para o Santos. Tá? Independente do que aconteça, vão comigo até o fim. Tá? Isso é um compromisso. Quando o contrato é técnico, ele está para até o fim da nossa gestão do projeto. Simplesmente por um problema que é bem conhecido no futebol. O resultado, a gente gosta ou não gosta, a gente se propôs a fazer muitas mudanças dentro do futebol, mas essa, infelizmente, ainda não deu. Vai chegar uma época que a gente vai ter condições de você fazer um trabalho a longo prazo, independente de resultados imediatos. Não é o nosso caso ainda. Então, eu queria começar dizendo que quando essa diretoria assumiu em janeiro de 2021, ela tinha e tem todo um planejamento voltado para o futebol. Tá? Então fica esperto. O mandato dele termina agora no final do ano. E o Edu, que viveu lá dentro, sabe que o que ele fala não dá para escrever, né, Edu? Não assina embaixo, não. Rapaz! Sem palavra. A gente sabe como funciona o futebol. A gente sabe. Me arrependo, já comentei, do Carille, de ter saído, mas naquele momento, o pessoal esquece, né? Tira uma foto de hoje. Tem que botar lá atrás qual era a situação. Agora, e a gente, mesmo sendo criticado por trocas, optou
por errar por ação, não por omissão. Tá? Quer dizer, quando a situação chega a ficar insustentável, não adianta você continuar fazendo a mesma coisa. O presidente do Santos falou que um dos maiores equívocos na direção dele foi te demitir, ter desistido de você. Como foi o desfecho disso tudo, essa saída do Santos? Te machucou, te magoou? Como foi esse processo? Conta um pouco pra gente, até para o torcedor santista entender um pouco mais, vindo da sua parte, sobre esse desfecho no clube. Eu penso que tudo existem ciclos, né? Falando do Santos, não tinha encerrado o ciclo ali, né? Então, quando eu chego no Santos na zona de rebaixamento, sem poder, Bárbara, sem poder contratar jogadores por conta do transfer ban, tinha acho que 14 jovens, e o Santos, é claro, que sempre teve muitos jovens, só que para mim, na maioria, não estava no momento, para alguns ainda, estar no time de cima, né? Acho que tem um processo para chegar. Então, a gente construiu. Então, o mais difícil pelo Santos tinha acontecido que era a gente terminar bem o brasileiro, e a gente terminou em 10º, né? Da zona de rebaixamento terminamos em 10º, eu só trabalhei no segundo turno, e terminamos na frente do São Paulo e do Inter, por exemplo, né? Então foi um trabalho assim muito legal, que houve um apelo da torcida ali para nossa continuidade naquele momento. Meu contrato era só até o final do ano, aí renovamos por mais um ano. E aí não houve entendimento com o Edu Dracena, principalmente naquele momento. Eu não sei o porquê, né? Muitas coisas que eu só fui entender em fevereiro. E aí, numa reunião com o presidente, ele começou a me falar umas coisas que eu me assustei, e eu falei outras para eles que assustou o presidente também. Eu ia pedir para ser demitido na terça-feira, antes do jogo contra o Corinthians, ia pedir para sair. E aí meu auxiliar, o Leandro, Fábio, vamos sair agora, na véspera de um clássico, o jogo contra o Corinthians, tal. Resolvi ficar, fomos pro jogo, ganhamos o jogo na arena, lá do Corinthians, por 2-1, né? Aí falei, vai mudar, vai melhorar, né? E aí veio resultados importantes depois também, a gente teve uma sequência, depois do jogo do Corinthians, se eu não me engano, de 4, 5 jogos sem perder, com empates e vitórias, e perdemos um jogo para o Mirassol 3-2, lá em Mirassol. Esse foi meu último jogo, e um ambiente muito ruim no hotel, na preleção, na viagem de ida, de volta, um ambiente assim que não estava me alegrando. Então, quando a gente volta de Mirassol, eu ligo para o presidente de manhã, né? Não, pediu para ter calma naquele momento. Falei, não está sendo legal para mim, não está sendo legal para o Santos, né? Esse convívio, né? Aí, na época, lá eram 7 que tomavam decisões pelo clube, né? Aí decidiram pela minha saída e pela permanência do Edu. Mas eu saí muito chateado de lá, né? As pessoas mais próximas de mim acompanharam bem de perto, porque eu acredito que eu poderia ter feito algo a mais ali. Falando do ano passado do Santos, peguei o time desacreditado, todo mundo dava como ia cair. Então, isso é o tempo que te mostra, né? Por isso que o trabalho de um auxiliar fixo da casa ele é muito importante. Quando o técnico chega, eu tive agora com o Marcelo Fernandes e com o Serginho Chulapa no Santos, já me adiantou muitas coisas. Esse é assim. Os caras já conhecem, já estão ali, já tá no dia a dia. Esse você tem que falar forte, esse você tem que ser um pai. Daqui um pouquinho achei um sistema com 3 zagueiros. E sistema com 3 zagueiros não quer dizer que você seja retranqueiro. Uhum. Os meus alas era Marcos Guilherme, que é um atacante pela direita, e Lucas Bragas, que é um outro atacante pela esquerda. Os meus volantes não eram volantes de marcação. A maioria das vezes jogou o Felipe Jonathan, ou o Camacho, ou o Zanocelo, que são segundos caras de chegar com 3 atacantes. Marinho, Marcos Leonardo e Ângelo, ou Pirani. Então, característica todas, só tinha os 3 zagueiros que eram zagueiros. O restante não tinha mais nenhum de marcador. Né? Foi uma ideia que a gente achou, foi uma primeira experiência comandando um time com 3 zagueiros, porque foi o que a gente achou naquele momento que ia dar certo, e graças a Deus deu certo. Né? No momento que
muito difícil da competição. O clube só queria não cair, então terminar em 16º já estava ótimo. Eu não engano o treinador nem executivo, porque pô, isso aí acaba dando só coisa errada. A meta do Santos, em qualquer campeonato que ele entre, pode ser bolinha de gude, pode ser o que for, é ser campeão. Essa é a meta maior. O Santos não entra, tá, se não tiver essa meta. A gente terminou em 10º, classificado para a Sul-Americana, e na frente de equipes assim como São Paulo e como o Inter, assim, que tinha um conjunto melhor, um time que contratou melhor, vamos dizer assim, né? Então foi muito positivo o nosso trabalho assim. Além da... não levantou a taça, mas foi além das expectativas, né? Em agosto, tô voltando pro Brasil, no Catar, meu empresário, fazendo conexão ali, meu empresário Paulo, Fabio, vem pensando aí que o Santos tem interesse. Pelas conversas só depende de você. Aí ele, é claro, já comecei a puxar na internet os jogos que faltava um turno, o elenco, enfim, vim falando com o meu auxiliar, principalmente o Leandro, que está comigo desde o início, e quando chegou aqui veio a proposta mesmo, né? Recebi um diretor aqui em São Paulo para a gente conversar um pouco e resolvi aceitar, e foi uma loucura, né? Porque acho que os primeiros 5 jogos eu fiz 1 ponto. Né? E assim, cheguei numa quinta, jogou sábado, jogou terça, jogou sexta, porque ainda estava com o calendário da pandemia apertado. Né? Foi uma loucura. 1 ponto e vai, e consegue resultados assim que você não espera, perde jogos que você não acredita, aquela loucura. Mas teve um momento da competição que de 18 pontos disputados eu fiz 13. Os números do Atlético Mineiro naquele momento ali, naquela parte do campeonato. Isso aí foi fundamental para a gente sair. Legal. E aí salvou ali, todo mundo feliz. Salvou, terminamos em 10º, né? Mais do que salvar, assim, tem um vice-presidente lá que é seu Zé Carlos, gente boa demais, ele fala, terminamos na primeira parte da tabela, né? Que é do 1º ao 10º. Não acredito, enfim. Foi uma conquista, assim, muito importante pra minha carreira também. Você ficou chateado quando te mandaram embora dessa vez? Então, eu não sei se o Santos ia me mandar embora. Na verdade, foi eu que fiz a primeira ligação pro presidente dizendo que eu não estava concordando com algumas coisas que aconteceram lá. Mas era para eu ter tomado essa decisão antes. Mas por conta do ambiente, das pessoas que estavam em volta, isso foi dando força. Aí vem a vitória em cima do Corinthians na Arena, 2-1, né? Que foi que caiu o Silvinho nesse jogo? Isso, esse jogo. E falei, poxa, tô com a esperança que aqui vai melhorar ainda. É um lugar bom para trabalhar, cara. Santos, já tinha essa informação e realmente eu fiquei lá 6 meses. Lugar maravilhoso para trabalhar, cidade boa, as pessoas dentro do CT assim maravilhosa. Eu devia ter tomado antes e só não tomei essa decisão por conta do ambiente. O problema foi, a gente sabia das dificuldades que precisava contratar. O Santos não tinha assim, temos que ser campeão esse ano. O presidente lá é um cara muito correto, muito honesto. O Rueda, muito honesto. Eu não engano o treinador nem executivo, porque pô, isso aí acaba dando só coisa errada. A meta do Santos, em qualquer campeonato que ele entre, pode ser bolinha de gude, pode ser o que for, é ser campeão. Essa é a meta maior. O Santos não entra, tá, se não tiver essa meta. E quando você não tem um líder, né, como o Santos hoje não tem, isso acaba dificultando mais ainda, porque você olha para assim, o cara assim, o cara não passa confiança. O Santos não tinha assim, temos que ser campeão esse ano. O presidente lá é um cara muito correto, muito honesto. O Rueda, muito honesto. Eu não engano o treinador nem executivo, porque pô, isso aí acaba dando só coisa errada. Pagou 120 milhões de dívida no passado, ia pagar mais um tanto para pensar em título em 23. Teve uma reunião para trazer 4 ou 5 jogadores dentro do que o Santos consegue bancar numa boa. Pagamento em dia, brincadeira o que é o Santos hoje. Brincadeira. Tá pagando assim por coisas erradas do passado. E pode vir forte o ano que vem. Acredito que sim. Aí então, perdeu o Marinho, né? Dentro do orçamento do Santos, chegar esses 4, 5 jogadores. Então não pedi Hulk, não pedi Renato Augusto, não pedi nada dentro do padrão, né, com jogadores da minha confiança, jogadores que iam acrescentar para fazer um ano que talvez não conseguiria título, mas para não passar susto. Essa era a ideia dentro do Santos. E não chegou, cara. Não chegou.
E depois eu fui entender por quê, algo que eu não vou trazer para cá esse assunto, né? Isso me deixou muito chateado, né? Quando eu tive uma reunião com o presidente. Foi o que te motivou a pedir para sair? A começar a pensar. Foi antes do jogo do Corinthians essa reunião. Então depois do jogo, e foi o primeiro jogo que eu fiz contra o Corinthians. Eu voltei do Covid pro jogo contra o Corinthians. Uhum. Então fiz esse, fiz mais 4, que foram 2 o jogo do Corinthians, nesses meus 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Mas assim, já não estava muito feliz. Algumas coisas assim, sabe? Quando você começa a andar no CT e as coisas não te deixam muito... Você não está fazendo bem para mim, não está fazendo bem para o Santos, né? Foi quando ali eu resolvi... Talvez o Santos iria fazer isso, no mesmo dia ou depois. Mas a primeira ligação para o presidente ela foi minha. Seguimos apurando sobre as negociações do Santos com o staff do técnico Fábio Carille. Eu conversei com o Fábio Carille em alguns momentos desta quarta-feira, nas primeiras horas da manhã de quarta-feira, né, que já era noite de quarta-feira no Japão, e agora, no final da noite desta quarta-feira, início da manhã de quinta-feira. Carille confirma a informação que eu tenho também do Santos, de que não há ainda proposta oficial. O Carille afirma que trabalha há 7 anos com os mesmos representantes e sempre que há uma proposta oficial, rapidamente ele já é avisado. Isso ainda não aconteceu. Fábio Carille vê com bons olhos voltar ao Santos, mas a proposta precisa chegar. É preciso que o Santos oficialize esse interesse. As conversas elas seguem entre o Santos e o staff do treinador. O treinador aguarda a proposta para decidir o seu futuro. E se ela chegar, demora aproximadamente 1 semana para poder voltar ao Brasil.